Olá, pessoal do 7º ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e convido vocês, vem comigo aqui para mais uma vez nós conversarmos sobre as práticas corporais de aventura, e dessa vez a gente vai tratar do mountain bike. E aí, você tem uma bike aí na sua casa? Tem uma bicicleta meio parada lá, tá pegando pó, servindo de cabide para colocar outras coisas em cima? Que tal? O que você acha de pegar essa bicicleta e colocar ela em uso, hein? Não é uma boa ideia? Então olha só, hoje a gente vai conhecer um pouquinho a prática do mountain bike, a sua evolução histórica e a relação social com o meio ambiente. Você sabia que o mountain bike é uma das práticas de aventura de maior relacionamento ou de maior contato do praticante com a natureza? É muito interessante essa prática. Você então conhece o mountain bike? Sabe aonde que ele costuma normalmente ser praticado? Você tem alguma experiência com a bicicleta? Sabe andar de bicicleta? Tem uma bicicleta aí na sua casa? Essa sua bicicleta é uma mountain bike? Você já teve alguma experiência com essa atividade, com essa modalidade de ciclismo? Vamos conhecer ela um pouquinho mais? Então olha só. Primeiro, as práticas corporais de aventura são práticas normalmente feitas em um ambiente natural, de modo que através dessas práticas há uma integração do praticante com a natureza de um modo geral. Então a gente pode dizer que essas práticas corporais de aventura, elas têm também um caráter ecológico, né? De trazer o praticante, trazer a pessoa novamente colocá-la em contato com a natureza. Às vezes a nossa vida nas cidades, ela é tão corrida que a gente perde esse contato com a natureza. Se a gente tem aí costume de fazer uma trilha, né, ou mesmo andar de bicicleta nessas trilhas naturais, a gente começa a ter novamente esse contato com a natureza. Algo que é muito bom, muito legal de fazer. No mountain bike, nós temos duas siglas básicas aqui. A mais conhecida é o MTB. Essa sigla identifica uma bicicleta ou equipamentos que são específicos para mountain bike. Uma sigla não tão conhecida aqui por nós, mas que também existe, é o BTT. Essa é a sigla utilizada em Portugal, ou seja, né, no nosso idioma, em português. E o que ela significa? Ela identifica uma bicicleta de todo terreno, tá? Então, sempre que você encontrar essas duas siglas, MTB ou BTT, identificando uma bicicleta ou algum equipamento de ciclismo, significa que esse material ele está direcionado para a prática do mountain bike, ok? Primeira atividade nossa, então, para a gente já ir aquecendo aí os conhecimentos de vocês sobre o mountain bike. Mountain bike ou bicicleta de montanha consiste na prática do ciclismo em diferentes tipos de terrenos, estradas de terra, pedregulhos e trilhas. Escreva no seu caderno aí, na sua opinião, de qual esporte derivou o mountain bike. Da onde será que surgiu? Existia já um esporte, claro que com bicicletas, tá? Da onde o mountain bike surgiu. Qual esporte será esse? Um tempinho aí para você responder. Vale fazer aquela pesquisa básica aí antes de responder, tá bom? Voltamos logo.
Muito bem, pessoal. Conseguiram aí fazer a sua pesquisa? Você conseguiu responder de qual esporte derivou o mountain bike? Eu vou continuar com a aula aqui e você vai ver que ao longo da minha explicação a gente vai ter essa resposta. Então, presta atenção. Olha só. O mountain bike, ou bicicleta de montanha, então, é uma modalidade de ciclismo na qual o objetivo é transpor percursos com diversas irregularidades e obstáculos. Mas essas irregularidades e obstáculos são naturais do percurso, não são criadas, tá certo? Ele é praticado em estradas de terra, trilhas de fazenda, trilhas em montanhas e dentro de parques e até mesmo de cidades. Dá também para a gente fazer o mountain bike dentro de cidades, tá bom? E a atividade derivou do quê? Do ciclismo de estrada, daquelas provas de longa distância feitas com aquela bicicleta modelo Speed, aquela de alta velocidade, que andavam no asfalto, nas estradas. Então a ideia foi de tirar essa prova da estrada asfaltada e levar para uma trilha, tá? Isso gerou uma série de adaptações que tiveram que acontecer. Mas a ideia, né, o esporte mountain bike, derivou das provas de ciclismo de estrada, ok? Então o mountain bike é um esporte que envolve resistência, destreza na bicicleta, na sua pilotagem e autossuficiência, ou seja, o atleta tem que estar sempre tentando se superar, buscar a superação, ok? A história, né? Como que surgiu? Então olha só, pelas trilhas de terra do estado da Califórnia na década de 1970 é que surgiu o ciclismo de mountain bike. Jovens americanos, californianos, em busca de emoção e adrenalina, adequaram as provas realizadas no asfalto para as trilhas, estradas montanhosas e terrenos acidentados e irregulares com suas bicicletas. Então, no começo, eles pegaram aquela mesma bicicleta Speed e colocaram na trilha, o que não deu muito certo, tá bom? Já vou avisando vocês. Mas a ideia principal era o quê? Trazer mais aventura para o ciclismo, deixar a prova mais complicada, com um terreno irregular, com os obstáculos naturais, com uma dificuldade maior do que aquela prova só na estrada, tá bom? O problema inicial foram exatamente as bicicletas, que não deu muito certo. Com o passar dos anos, a modalidade se espalhou mundialmente de modo rápido e surpreendente. Hoje são diversas disputas pelo mundo com o apoio de órgãos públicos e privados na indústria do ciclismo, tá? Então, ele se descolou daquele ciclismo de estrada e virou uma outra modalidade independente, tá? Com recursos próprios para sobreviver. Em 1996, nos Jogos Olímpicos de Atlanta, ele foi praticado pela primeira vez na modalidade de cross country. Em 2008, já nos Jogos Olímpicos de Pequim, foi também adicionado outra modalidade, outra variante, é o BMX, ou o famoso bicicross, tá? A bicicleta, então vamos falar dela agora, né? Não podemos falar de uma prova de ciclismo sem falar das bicicletas. Então as bicicletas precisaram ser adaptadas para as trilhas, né? Aquele pneuzinho fino da Speed não dava para andar em trilha, ele afundava na terra fofa. O freio da Speed também não dava certo, né? Ele é um freio diferente, ele é um freio que não trava a roda, ele vai diminuindo a velocidade da bicicleta. Na trilha, o ciclista precisava de um freio que realmente travasse a roda instantaneamente. Então essas foram as primeiras adaptações que foram necessárias serem realizadas nas bicicletas. Então olha lá, as primeiras adaptações foram nos pneus e nos freios, como eu falei para vocês, tá? Os pneus tiveram que ficar mais largos e os freios tiveram que realmente travar as rodas, tá? James Phelan Scott foi o primeiro a modificar uma bike para andar na terra e descer colinas. Ele fez isso em 1953, tá?
Já Joe Breeze confeccionou a primeira bicicleta para a prática da mountain bike, a Breezer 1, em outubro de 1977. Então olha só que curioso, até hoje a gente encontra bicicletas Scott e Breeze, tá? São duas marcas que nós ainda encontramos modelos de bicicletas para mountain bike, e a Scott até para modalidade de estrada, a Speed, a gente ainda encontra essas duas marcas, né? São marcas norte-americanas de bicicletas. Quais os outros equipamentos? Falamos da bicicleta, mas lembra que nós estamos comentando aqui, né? Estudando uma atividade de aventura, ou seja, uma atividade em que há risco. Por isso são necessários outros equipamentos de segurança. Então, imprescindíveis, o capacete, o óculos de proteção, tá? Porque no terreno existe vários materiais soltos, como pedras, pedregulhos, areia, e eu preciso proteger os meus olhos. A sapatilha e ainda as joelheiras e as cotoveleiras, porque quedas podem acontecer, são bem frequentes, tá bom? Algumas modalidades, então. O esporte foi se popularizando ao longo dos anos, dando origem a várias modalidades, várias formas de disputa do mountain bike, tá? Cada forma de disputa acabou sendo desenvolvido um equipamento e sendo escrito um conjunto de regras para essa disputa. Então, a primeira, vamos dizer, a original, que vem da ideia original do mountain bike, é o cross country. O que é o cross country? É um percurso em pista de terra com alto nível de dificuldade e média quilometragem. Então, o cross country, a ideia é que a própria trilha tenha os seus obstáculos a serem vencidos, tá bom? Então, essa é a modalidade, vamos dizer, inicial do mountain bike que existe até hoje. Daí nós temos o enduro. O enduro é uma prova em que o mais importante é manter a regularidade de chegada nos checkpoints. Então, no enduro não adianta ser o mais rápido, você tem que ser o mais regular. O enduro é uma prova de maior distância e também os obstáculos são os obstáculos naturais do local, tá? Daí nós temos o downhill. O downhill são descidas. Normalmente as pistas são mais curtas, bem íngremes, exigem muita técnica, elas têm pedras, saltos, raízes e outros obstáculos. Uma coisa interessante do downhill, o downhill é uma prova que não acontece só nas montanhas. O downhill original é a descida de montanha, tá? Mas existe a prova de downhill urbana, inclusive uma prova ficou muito famosa, foi realizada aqui no Brasil, na comunidade da Rocinha, com os praticantes descendo pelas vielas ali da comunidade, descendo o morro da comunidade da Rocinha, passando pelas vielas, pelas escadas, né, entre as casas da comunidade, chegando até o asfalto lá embaixo. E essa modalidade acabou aí sendo realizada em vários outros países pelo mundo, tá bom? Daí a gente tem o freeride, que é praticado em ambiente também urbano, com muitas manobras e saltos. É mais aquela prova de apresentação, de realização, onde são julgadas as manobras do ciclista, ok? Segunda atividade nossa, então. No mountain bike, existem vários níveis de dificuldades. Pode começar em estações de terras e evoluir para trechos técnicos. E nesse caso é preciso muito treino. Quais os diferentes usos que podemos dar para uma bicicleta? Você sabe que existem leis que resguardam a segurança do ciclista? Vai ficar aí a discussão para vocês debaterem com seus colegas para saber mais sobre os cuidados necessários da circulação de bikes. Então eu vou dar um tempo aqui para você você copiar o enunciado da nossa atividade, fazer as suas anotações sobre o que está proposto aí, para depois você poder utilizar isso nesse debate que pode ser promovido com o seu professor, ok? Tempinho para vocês copiarem então, moçada.
Tudo bem, pessoal? Já fez aí as suas anotações? Espero que sim, tá? Deixe esse material separadinho aí e depois você vai poder interagir aí com os seus colegas e com o seu professor, tá bom? A gente vai falar agora de uma outra modalidade aqui, que na verdade não é uma modalidade esportiva, mas é um uso muito legal que a gente pode fazer com a nossa bicicleta, que é o cicloturismo. Então olha só, o cicloturismo não é uma modalidade esportiva ou competitiva, mas é um estilo de vida. Consiste em usar a bicicleta para conhecer lugares e fazer amigos, tá? Esse uso pode ser até dentro da sua cidade mesmo. Você ir de bicicleta até um outro bairro ou até um ponto turístico da tua cidade, ou mesmo você fazer uso da bicicleta para conhecer outros lugares fora da tua cidade também, tá? E aí, o que você me diz? O que você acha da gente fazer um pedal? Então eu vou te dar aqui duas dicas muito legais para você ir pensando aí, juntar uma turma, uns amigos e fazer, tá bom? Uma delas, olha só que legal, essa entrada por dentro das árvores aqui, tá? Esse local está no município de Palmeira, numa localidade chamada Colônia Vitmarsum. Essa é a entrada da colônia. Olha que bacana, né? Você passar de bicicleta por esse túnel de árvores. Vale a pena conhecer esse lugar, vale a pena ir de bicicleta até lá. E outro, né? Essa segunda imagem aqui, um dos passeios mais clássicos aqui no Paraná para se fazer de bike, principalmente de mountain bike. É a descida da Serra do Mar pela estrada da Graciosa, né? Aquela estrada toda de tijolinhos ali, de paralelepípedos, né? Também um passeio que vale a pena. Um passeio bem longo, precisa estar preparado fisicamente, né? Mas vou deixar aqui duas sugestões de trilhas para você que está pensando aí em iniciar nesse mundo do cicloturismo. Então hoje nós conhecemos um pouquinho mais do mountain bike, conhecemos que ele surgiu a partir de uma variação do ciclismo de estrada. A ideia é realizar um circuito por diferentes trilhas de diferentes pisos, com ou sem obstáculos, né? Pode ser simplesmente uma estrada rural, por exemplo. Existem várias modalidades, cada modalidade vai ter uma regra e formato de competição diferenciado e até uma bicicleta diferente de acordo com a modalidade. E aprendemos ainda sobre o cicloturismo, que é aquele ciclismo de aventura sem necessariamente haver a necessidade de competição. É pegar a sua bike e conhecer os lugares aí em volta da tua cidade, tá? Ou próximas, tá? Onde você pode ir de bicicleta até lá. Pessoal, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí, conhecido um pouquinho mais do mountain bike. Nos vemos em breve. Tchauzão!